Meus amores, uma boa noite. Vim soltar aqui. Vim soltar aqui. Eu não vou soltar essa parte que eu tava lendo, não. Eu acabei de chegar da igreja, faz um pedacinho, né? Eu tava lendo a palavra de Deus aqui, né? Porque lá o pastor tirou um versículo e começou a dar explicação, né? E eu entendi muitas coisas que ele falou, né? E quando eu cheguei em casa, né, eu vim principalmente para falar com Deus, né? Pessoalmente com ele na palavra de Deus, só eu e ele. E ele falou comigo, eu já chorei que só. Mas vou deixar aqui que ainda vou ler novamente, Aí vou lá pro livro de Mateus com vocês. Você tá com a cara assim? Então, meus amores, eu já chorei, porque ele falou comigo, né? E eu amo ouvir a voz dele, né? Não é a voz dele, é a minha, né? Mas eu amo ouvir a palavra dele, né? Que saiu dos lábios dele, né? Para nossa mente, para o nosso coração, para a gente guardar, né? Dentro de nós, né? Glória a Deus. Tudo dele tão maravilhoso, ele ensina tão bem. O nosso melhor professor da Santas Escrituras é Jesus. O melhor professor é o Iau, né? Iau. Então, eu já tô aqui no final do. Eu vou ler essa parábola aqui das 10 virgens, vou fazer pra vocês, né? Porque eu sempre falo, né, as 10 virgens, né, pra vocês, né? Só que eu nunca solto essa parábola inteira, né? Elas têm um pouco de dificuldade de eu soltar ela por causa de algumas palavras, né? Porque vocês vão ver que eu vou gaguejar aqui só. Mas eu vou soltar ela pra vocês. Glória a Deus. Essa passagem também a parábola dos talentos, também ela é bem enorme de grande. Depois eu vou ver se eu solto ela pra vocês. Meus amores, uma boa noite, eu amo vocês, Cristo ama vocês. No final do vídeo, né, eu solto o sonho pra vocês, né? E bora pra palavra de Deus, que é as parábolas que Jesus dizia, né? Eu gosto de falar tudo que Jesus falava, né? Com as pessoas. E agora vamos pra. E quando eu terminar aqui, eu vou ver se eu encontro a parábola da candeia pra me soltar pra vocês. A parábola da candeia. Ó. Então. Não, meus amores. Então. É Mateus 25. E o versículo começa do versículo 1. Aí vou até o final dessa parábola. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens, né? 10 virgens saíram ao encontro de quê? Do esposo. O esposo é Jesus Cristo, né? Como todo mundo sabe. E as 10 virgens é o que representa 10 templos na face da terra, que são 10 templos dele que tá o quê? Que tá seguindo ele, né? Estão seguindo ele. A gente sabe que o templo católico, ele tem o quê? O templo católico, ele tem idolatria. Como eu já soltei o sonho para vocês, que Jesus mandou falar com vocês, eu soltei o sonho da solta das escrituras para vocês. Só que vocês sabem o quê? Sobre essa parábola aqui, é 10 tempos que está esperando por ele. Quer dizer que todos os tempos do mundo está esperando por ele. Mas o que as pessoas não se corrigem, elas examinam as Santas Escrituras. Não tem uma pessoa que examina as Santas Escrituras e a põe em prática. Eu vejo dentro da casa dele mesmo. Eu vejo eles com faia com ele. E meus irmãos, quando eu vejo isso, me dá vontade tão grande de chorar. Porque, meus amores, o sacrifício que ele passa para resgatar a alma de vocês, para resgatar a alma de vocês, da fornalha de fogo foi muito grande para as pessoas estar fazendo pouco caso com essas ovelhas dele. Por isso que tem um versículo que eu li que ele diz assim, eu vou falando com os pastores, né? Ele diz assim, eu vou pegar o restante das minhas ovelhas, entendeu? Ele diz que vai pegar o restante das ovelhas dele, entendeu? Porque as outras ovelhas dele já colocou tudo, né, a perder, né? Igualmente tá agora. Isso me dói. Me dói porque eu vi o sofrimento dele. Eu não consigo nem assistir os filmes que ele sofre demais, entendeu? Eu só falta morrer de chorar, entendeu? Eu vou continuando aqui, ó.
e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 prudentes, porque 5 faziam a vontade de Deus, 5 se santificava para Deus, para ir para a glória de Deus. E as outras 5 que são loucas, elas estavam servindo a Deus, mas elas não estavam em obediência com ele. Por isso que a lamparina estava o quê? Apagada, ou então estava para se apagar, né? Aí o que Cristo quer dizer nesse versículo? Cristo quer dizer é muitas coisas que as pessoas não se desligam da terra. As pessoas, hoje eu fui para um templo, né? Que eu vi que ele queria chamar a atenção daquelas ovelhas, mas o pastor de lá, por isso que ele fala na Santa Escritura muito com os pastores, que estão lá conduzindo as ovelhas que não são dele, são de Jesus. Por isso que eles vão prestar conta com ele. E ele não raciocina que vão prestar conta com ele. Meus amores, umas pessoas que não têm temor a ele, não tem temor. Eu não vejo temor dos pastores com ele, não. Tem pastor que tem sim. Tem pastor que tem temor a ele sim. Mas tem pastor que não tem, não. Continuando aqui, ó. E as pessoas lá, tudo de sobrancelha feita, tudo de batom nos lábios, talvez tenha até pó no rosto, que eu não sei também, que eu não reparei, mas eu vi que tinha batom. Então, a vaidade do mundo estão dentro dos templos evangélicos. E as pessoas veem e acham isso normal, entendeu? E quando o Messias vir, o Messias vai querer levar as ovelhas. Por isso que ele vai prestar conta, os pastores vai prestar conta com ele por causa dessas ovelhas. E nesse mesmo eles não param para pensar. Continuando aqui, ó. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Meus amores, a gente tem que andar com azeite direto, 24 horas. 24 horas com azeite, falando que é a palavra de Deus. Meus amores, a gente é sal do mundo mesmo. Como hoje eu escutei na palavra de Deus lá, ele prega, a gente é sal do mundo mesmo. E a gente, o quê? Quando vê esse tipo de arrumação, porque só se a gente não for um ser humano, se Deus te alerta, Deus chega pra ti e diz assim, olha, filha, eu te quero assim, não quero assim do jeito que tu quer, não é porque tu for ficar desse jeito, quando eu vim eu não vou te levar, tu fica do jeito que eu quero, tu fica conforme a minha vontade, pra quando eu vim eu te levar, tu é uma filha minha, tu é uma rosa minha, eu te quero no meu jardim. Aí, né, eu chego e ignoro. Não, eu não quero ficar do jeito que tu quer, não, eu quero ficar do jeito que eu quero. Aí quando ele vem, eu fico pra trás, como muita gente vai ficar, e vai ficar achando ruim. Por quê? Por falta de mau ensinamento. Porque Cristo, preste atenção, foi na montanha, né? Ele começou a dar sermão. Na hora que ele começou a pregar sermão, doutrina, a multidão toda foi embora. A multidão toda que seguia ele foi embora. Aí ele se virou para os discípulos e perguntou se os discípulos queriam ir. Aí ele disse assim, não, Senhor, só tu tem a palavra de vida eterna. Olha, daquela multidão inteira, só quem ficou com ele foi os discípulos, porque reconheceram que ele tinha a palavra de Deus. Do mesmo jeito é a casa dele. A gente tem que pregar a verdade. Se as ovelhas forem de Deus, elas ficam. Se não for, elas vão se afastar. Mas é melhor que elas se afastem do que quando chegar no dia que tu estiver perante a Jesus, cara a cara, face a face, tu ser lançado no lago de fogo. Por causa de quê? Porque tu não deu a doutrina do jeito que era pra dar. Tu tava caminhando, fazendo a vontade de Deus. Mas tu que não chamava a atenção das ovelhas. Ele é Messias. Então, mas ele chamava a atenção. Se ele Messias chamava a atenção, avalie, nós temos que falar mesmo. Eu quero ir pro céu. Será que é só certo eu ir pro céu e deixar as minhas irmãs, o povo que ele ama, ir para o abismo, porque eu não posso chegar e falar? Isso é errado. Do mesmo jeito que as pessoas... presta bem atenção, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que elas se dedicam o quê? Elas se dedicam no jogo de futebol. A pessoa começa logo errado, né? É a mesma coisa de entrar na igreja. Quando você entra na igreja, você tá com a sua vida toda errada. Aí o Espírito Santo de Deus vai arrumando, até deixar você do ponto que ele almeja. E quando ele deixa, ele quer que você permaneça para sempre desse jeito, até você ser tirado da terra. Então a vinda do Senhor Jesus. E as pessoas estão fazendo o que? Ao contrário. Quando as pessoas estão treinando, elas têm que fazer o quê? Primeiro, elas têm que treinar bastante para ficar bem profissional para jogar. Do mesmo jeito é a gente. Nós temos que treinar bastante, ficar conforme a vontade de Deus para nós ir para o céu. Entendeu?
Não tô comparando o reino do céu com, como é que chama, com jogo não, mas eu tô dando um exemplo. É só um exemplo, preste atenção. Não tô falando de negócio de futebol, eu tô só dando um exemplo de um jogador, de uma pessoa que tá tentando se sei lá, não sei nem falar esse nome direito, né? Porque eu não sei dar um exemplo de outra coisa, eu dei dele, né? Então, assim, é do mesmo jeito de uma pessoa que tá atrás de um trabalho. Ela tem que se profissionalizar numa profissão, né? E ela faz o quê? Para ela conseguir um trabalho, ela faz isso. Como é que ela vai trabalhar se ela não fazer isso? Do mesmo jeito eu digo a vocês, se a gente não ficar de acordo com a vontade de Deus, nós estamos procurando o reino do céu. Mas nele nós não entraremos, não. Tem que fazer a vontade de Deus. E eu, caminhando, fazendo a vontade de Deus, eu quero que o meu irmão também faça a mesma coisa, para que nós dois estejamos no céu, entendeu? Isso é a diferença. Isso é a diferença de eu querer conquistar o reino do céu e querer que vocês façam a mesma coisa, conquiste junto comigo, entendeu? E as pessoas me ignoram. Me ignoram. Se lá no céu diz assim, tu não pode fazer a tua sobrancelha. Sabe quantas vezes ele me alertou? Só 2 vezes. Ele me alertou. A primeira vez eu fiz a sobrancelha, né? Aí eu sonhei com um cisco dentro do meu olho, que é a trave, né? Que na Santa Escritura ele diz assim, ó, hipócrita, quando tu for tirar o cisco do olho do teu irmão, olha primeiro pro teu olho, tira a primeira trave que tem no teu olho. Aí eu peguei assim, vou deixar de fazer minha sobrancelha. Aí, meus amores, eu parei, né? Entendeu? Tudo que ele me pede, eu faço. Aí outra vez, sabe o que foi que eu fui fazer? Eu fui depilar as pernas. Ele já foi a mesma coisa, 2 sonhos assim. Aí eu peguei, foi porque eu depilei as pernas. Já parei, já não vou fazer mais. Porque, meus irmãos, se ele não me alertasse, quando ele chegasse, e eu perdesse a minha salvação por causa desse, eu agradando a ele em tudo e desagradando ele no detalhe. Meus irmãos, eu prefiro agradar ele em todos os detalhes, sem faltar um, entendeu? É isso que eu almejo. E ele sabe disso, entendeu? Continuando aqui para a palavra, né? Glória a Deus. E tardando o esposo, meus irmãos, eu não consigo nem falar essa palavra, vocês estão vendo direito? Ó. Onde era Jesus, me ajuda. E tardando o esposo, nejaram todas dormiram, mas as outras 5 prudentes, assim que ela viu o barulho, né, o incômodo, né, da vinda de Jesus, já ficou logo de orelha em pé. Aí começou o quê? Guardar o azeite, entendeu? Essas daí que são o quê? Por isso que eu alerto vocês, entendeu? Torcanejaram todas e adormeceram. Tava o que frio, mas já bastou Cristo dar os sinais da vinda dele. Olha, tô voltando, os meus sinais da minha vinda é assim, assim, assim. No final dos tempos aparecem muitos jovens, darei visão os velhos e darei visão os novos, né? Então tudo está se cumprindo e vocês estão percebendo. Agora se vocês ficam continuando dormindo porque vocês mesmo querem, ele está fazendo de tudo. Eu vejo que ele é correndo direto. Ele é correndo direto, lutando para que vocês não percam essa oportunidade. Mas mesmo assim vocês ainda não acreditam. Mesmo assim vocês ignoram. Mas à meia-noite, glória a Deus, meia-noite, né? Meia-noite ouviu-se um chamo. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, glória a Deus, meus irmãos, chegou, me alegrei. À meia-noite, o nosso amado vai vir, à meia-noite. Foi por isso que o sonho que eu tive, né? Vocês prestem atenção, eu tava dormindo, não é pra me estar dormindo, agora eu vou dormir mais não, eu só durmo depois da meia-noite. Ainda um pouquinho mais ainda, entendeu? É ruim quando eu amanheço tão baqueada, que eu digo assim, deixa eu dormir. Eu digo pra ele assim, deixa eu dormir mais um pouquinho, eu peço pra ele, né? E ele disse assim, vou deixar ela dormir mais um pouquinho, porque ela ficou até uns horários da noite comigo. Então, mas meus irmãos, eu fico com ele assim uns horários da noite, porque eu gosto, entendeu? Eu amo a companhia dele, entendeu? Continuando aqui. E adormeceram todos.
Ei, o outro sonho que eu tive, ele me pegou acordada, entendeu? E eu quero dar esse prazer dele me pegar fazendo a vontade dele aqui na terra, entendeu? Mas à meia-noite ouviu-se um charmo, como é? Um chamo. Aí vem o noivo, glória a Deus, sair-lhe ao encontro, glória a Deus. Eu quero ser a primeira a ir ao encontro dele, meus amores. Eu quero ser. Meus amores, eu tava triste chorando, mas quando eu começo a falar dele, Raul, vocês viram como é que eu mudo? Ele me traz alegria, ele me traz alegria, ele me traz paz, mas esses 2 dias eu tava com o meu espírito tão angustiado, porque eu tava em desobediência com ele. Eu não posso fazer isso não, entendeu? Ele é a minha vida. Cristo, o Messias, o Iau, ele é a minha vida, ele é tudo que eu tenho, é ele. Se ele se afastar de mim, eu não tenho mais nem razão para viver nessa terra. Entendeu, meus amores? Porque, meus amores, a gente perde o Espírito Santo. O que, é que a gente está fazendo nessa terra sem ele, né? Então, deixa eu continuar aqui para vocês, ó. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Glória a Deus. Entendeu, meus amores? A gente tem que mesmo estar fazendo o quê? Do jeito que é para ser, entendeu? Tá aguardando ele. E as loucas disseram às prudentes: daí nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? É isso que eu sempre falo com vocês. Para que vocês, deixa eu ver qual foi o versículo 8. Para que vocês, o que? Não faça isso. Ele vem para nos buscar e vocês dão uma decepção dessa a ele. Ele vem buscar as rosas. E outra coisa, eu falo mais com as mulheres. Mulheres que são igual eu, né? E os homens com o coração endurecido. E as mulheres, porque as mulheres são. Deus a ama tanto essas rosas que tem dentro da casa dele. Mas ele a ama tanto, mas ele quer que vocês renunciem. E as mulheres não renunciam. Não renunciam o salto alto, não renunciam a maquiagem, não renunciam as roupas do jeito que vocês querem usar. E aqui na Santa Escritura tem. Como as mulheres se ataviar para agradar a Deus. Eu não quero agradar o mundo, eu quero agradar a Ele. Olha, eu estando agradando a Ele é o que me importa. É o que me importa eu estando agradando a Ele, entendeu? É só isso que me importa. Continuando aqui, ó. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai para vós. Elas o que? Elas não deram não. Elas chegaram e mandou o que? Elas iam comprar. Elas iam atrás. Isso aqui, meus amores, essa glória a Deus. E elas fizeram o que? Elas guardaram. Meus amores, ó, feliz dessas pessoas que estão com a palavra de Deus, lendo, colocando em prática, fazendo a vontade do nosso Deus. Glória a Deus por vocês, entendeu? Porque vocês estão que lâmpada na face da terra, luz. Não deixa a tua luz se apagar, não. É isso que eu te peço. Mesmo é como assim? Começar, a gente começar a luz. Que Cristo fala nas Santas Escrituras. A palavra de Deus, ela está sempre viva dentro da gente. Não deixa a tua lâmpada se apagar. Depois eu vou fazer uma parábola da candeia para abrir mais os olhos de vocês. Aqui é Jesus mesmo falando, entendeu? Continuando aqui, ó. Olha o que foi que aconteceu. Todas dez estavam esperando, mas no momento que elas foram comprar, foi no momento que o noivo chegou e elas perderam. Por isso que eu digo a vocês, vigie a vida de vocês. Ai, meus amores, quem entra nas igrejas é ele. Se vocês vissem ele nas igrejas, o espírito dele, vocês o quê? Vocês, não, eu vou andar direito do jeito que ele quer, para mim é com ele. Mas como vocês não veem ele, vocês talvez não pensem nem que ele venha. Entendeu? Olha, um pouquinho que falaram do arrebatamento, a minha alma se encheu de gozo dentro da igreja. Um pedacinho que ele falou. Eu acho que foi Deus que tocou nele para ele falar, que talvez não ia nem falar. E Cristo, as portas. Cristo, as portas. O mês já estava vindo pela segunda vez, as portas. E o que? Essa negligência dentro do templo dele, né? Dentro das casas dele.
E, ó, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Você está vendo aí a falha do ser humano? Chegou o esposo, ó. E as que estavam preparadas entraram. Meus amores, isso aqui era para ser pregado, era todo dia dentro das igrejas, era todo santo dia, porque se você estiver preparado, assim que Cristo aparecer em cima das nuvens, ele leva nós. Mas se nós estivermos dormindo como é que chama? Com negligência perante o rosto dele lindo, maravilhoso, então, meus amores, vocês vão o quê? Vocês vão ficar. Elas aqui, é porque eu não terminei de ler o resto do versículo. Ele veio e a porta foi fechada, eles ficaram do lado de fora. É isso que vocês querem? Não, eu não quero isso não, eu quero amar ele. Porra, então, cuidado, vigia tuas vestes, vigia o que tu anda trazendo do mundo para dentro da casa de Deus. Deus te quer limpa, perfeita, do jeito que tu é. Sem nada do mundo. Só as coisas que ele colocou em ti mesmo, entendeu? Vocês pensam que ele vê o interior? Vocês pensam que ele vê a aparência da gente? Ele vê a nossa aparência, não. Sabe o que, é que ele vê? Os nossos pensamentos. E é isso que ele se apega a ele, entendeu? Porque a nossa aparência, meus amores, as pessoas querendo ficar. Usa, né? Pra poder querer dar outra aparência. Isso aí, meus amores, é vaidade. O inimigo, ele era muito bonito. Lá no céu, ele era uma boniteza medonha, cheio de pedra preciosa. Então, a vaidade dele levou ele o quê? Por isso, mas esse sermão era para ser pregado nas igrejas, para que os tempos, as ovelhas dele não fizessem o mesmo. Não se corrompesse com o quê? Com vaidade. Deus abomina a vaidade, só porque ele quis ser mais do que Deus e o quê? Deus desceu do céu, entendeu? E por causa disso, vocês sabiam que teve luta no céu? Dele com os anjos? Por quê? Porque ele queria ficar no canto de Deus. No canto de Deus ninguém jamais fica, entendeu? Acima dele só a coroa dele na cabeça. Aí acima dele tá certo, entendeu? Ó, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Glória a Deus, glória a Deus. E as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas e fechou-se as portas. Tá vendo? Só as que estão preparadas vão com ele. Por isso que eu digo, pede perdão a quem tu tem que pedir. Olha para ver se tu tá desagradando a ele. Senhor, se eu tô te desagradando alguma coisa, fala comigo, que eu quero me consertar. A melhor coisa, sabe com que? Quando a gente usa de humildade, que pede para ele falar com a gente, e ele fala com a gente, ele diz onde é que a gente tá errado. É só a gente se consertar e não fazer mais, entendeu? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, não, Senhor, abre nós. E ele respondeu, dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Por que vocês vão escutar isso dele? Porque vocês não deram ouvido. Porque ele bateu na porta de vocês e vocês tacaram a porta na cara dele. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que adivinha o filho do homem. Peraí, ó. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem adivinha. Olha a mensagem que ele deixou aqui, o último, é a última. Olha o que ele deixou escrito. Vigiai. Ninguém sabe a hora, o dia, o momento que ele vem, não, entendeu? Tenho tanto medo de perder. Mas eu tanto medo de perder. Eles sabem que não é assim. Meus amores, é porque assim, eu queria tanto fazer algo assim pelo reino do céu. Assim, ele tá certo que ele tá nas redes sociais, que ele me prometeu que tava pregando o evangelho, mais eu, né? Mas, meus amores, eu queria assim, nas igrejas, soltar o sonho, alertar aquelas ovelhas, que elas ficam do jeito da vontade dele, pra quando chegar o dia nós subimos junto para o céu. Deixe tudo de lado, abandone tudo, mas o teu foco é a tua salvação da tua alma. O foco é o que? É arrependimento.
As pessoas estão dentro da casa dele, mas não estão arrependidas, porque ainda tem algo daquela antiga pessoa, não está totalmente liberta. Por isso que muitas pessoas o quê? Vão ser deixadas para trás, né? Meus amores, eu encerrei essa parábola inteira pra vocês, mas vocês viram, né? Como é que eu fico? Por causa de quê, meus amores? Porque a gente pode perder a nossa salvação por mínimos detalhes. Eu posso estar 50 anos dentro da igreja, pregando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, tendo muitos irmãos, mas, meus amores, se eu tiver raiva de um irmão meu, ou então se um inimigo, não, inimigo não, se uma pessoa tiver me feito mal e eu não conseguir perdoar ela só por causa desse mínimo detalhe, eu perdo a minha salvação. Posso estar cultuando, cantando, orando, curando, expulsando demônio, por causa dessa mágoa que eu tenho dentro de mim, e eu não pedi perdão a essa pessoa, e nem tão pouco perdoei o que ela fez comigo, só por causa desse mínimo detalhe eu posso perder a minha salvação, entendeu? Isso, meus amores, isso aí, ninguém quer isso pra si. Ai, meu, eu passo muito tempo na igreja pra perder minha salvação. Porra, então, por isso que eu digo, não vale a pena não. É melhor se desprender de tudo. Eu já me desprendi de tudo, eu já disse. Não quero mais saber de nada. O meu negócio aqui é o reino do céu. O meu negócio aqui é o reino do céu, entendeu? Eu sei que tem pessoas que ficaram com raiva de mim. Porque eu me afastei mesmo, eu me afastei pelo amor a ele, pelo amor ao evangelho, pelo amor à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ficam com raiva de mim, tem pessoas que ficam com mágoa de mim. Mas, meus amores, ó, eu não posso virar as costas. Eu jamais vou virar as costas pra ele, jamais, entendeu? Jamais. Somente pra ele que eu amo, né? Vou soltar o sonho pra vocês, tá bom? Agora, né? No finalzinho do vídeo, né? Vou soltar o sonho pra vocês. Depois eu faço outro vídeo soltando a parábola da candeia pra vocês, tá bom? Ó, eu sonhei. Esse sonho é maravilhoso, eu amo esse sonho. Eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu e minha irmã. E ele, o Messias, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, que andou aqui na face da terra com os discípulos. Tava nós três dentro de uma casa. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Eu não sei o que ela tava fazendo, não sei o que ela tava fazendo algo. E eu e ele, nós tava pregando o evangelho nas redes sociais. E eu aqui, ele bem aqui do meu lado, nós dois pregando o evangelho nas redes sociais. Ou ele tá desse lado, ou então tá desse, né? Mas só se ele tá desse, né? Porque ele se escora no, no balcão, né, meus amores? Porque eu ocupo o canto aqui, né? Então, vamos botar até mais um pouquinho, né? Pra poder ver ele, né? Então, porque vocês não acreditam, mas eu acredito. Vocês sabem que ele repreendeu Tomé, porque Tomé, a gente fala as coisas, ó. Maria Madalena foi e anunciou que ele já tinha ressuscitado entre os mortos. Tomé disse, eu não acredito nisso não. Eu só acredito se eu ver, ele mandou a mensagem para eles. Igualmente ele tá mandando a mensagem para vocês. E ele chegou e disse assim, eu não acredito não, eu só acredito se eu ver, se eu pegar nas mãos dele, se eu tocar no lado, porque ele foi o transpassado. Aí Cristo apareceu para ele, mas vocês sabiam que Cristo repreendeu ele? Ele repreendeu, ele disse, bem-aventurados é os que creem sem ver. Eu não creio nele, eu já cria nele, né? Não foi preciso, tá entendendo? Eu ver ele pra crer nele, não, entendeu? Por isso que quando eu era novinha, acho que eu tinha uns 10 anos, ele operou um milagre na minha frente, ele operou um milagre que a minha mãe pediu a ele há muito tempo, e ele realizou esse desejo dela na minha frente. Eu já acreditava nele, então. Aí que, tá entendendo? Aí que eu fiquei mais louca por ele, né? Mais apaixonada por ele, né? Porque a gente tem que amar mesmo, entendeu? Amor verdadeiro, amor que... Então, amor verdadeiro mesmo, igualmente o dele, né? Deixa eu terminar de contar. Eu e ele, nós estávamos pregando o evangelho nas redes sociais. Eu aqui, ele bem aqui do meu lado, né? Aí, no momento que nós dois estávamos pregando o evangelho nas redes sociais, nós passávamos um tempo. Não era um tempo muito grande, não. Mas era um tempinho, né? E durante esse tempinho que nós passávamos o evangelho, nós ficávamos pregando o evangelho, né? Ele ficava assim, uns 3 metros distante de mim, eu 3 metros distante, assim, ele distante de mim uns 3 metros, eu de frente pra ele de frente pra mim, e ele com a roupa vinho daqui até embaixo, né? E aquele outro manto cobrindo por cima, um manto assim, um manto da cor de... um begezinho, um bege não, mas um cinzazinho bem clarinho, por aí, entendeu? Eu não consigo mais nem falar dessa manta que ele tinha por cima, né? E naquele momento ele se inclinou assim, como se fosse para pegar algo. Ele se inclinou assim, na hora que ele se inclinou, ele desapareceu. Aí eu fiquei assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, meu coração angustiado. E ele voltou. Quando ele voltou todo de branco.
Aí ele pegou e disse assim, ele chegou assim pertinho de mim, ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí eu fiz só dizer assim, sim, esperar por ele. E eu me acordei no sonho esperando. Na hora que ele falou isso, ele sumiu da minha frente. Ele falou isso pra mim e ele sumiu. Na hora que ele sumiu da minha frente, eu continuei esperando ele no sonho. Eu me acordei esperando por ele. Eu me senti tão mal quando eu me acordei, porque eu não continuei dormindo esperando por ele, entendeu? E quando eu me acordei, né, eu fui lá no fundo do meu quintal, né, eram as 6 horas da manhã, eu nunca esqueci desse sonho, nunca. E nem tampouco das mãos dele, glória a Deus. Ó, quando eu me acordei desse sonho, na hora que eu me acordei desse sonho, que eu fui lá no fundo do meu quintal, é porque eu me lembro de detalhes do sonho. Quando eu fui lá no fundo do meu quintal, que eu olhei pro céu, eu vi um arco. É um arco-íris, que é um arco. Na Santa Escritura, o arco-íris tem o nome de arco, porque eu vi um arco no céu. Aí eu peguei e disse assim, ele fez uma aliança comigo, porque antes disso, eu já tinha feito um arco com ele, tá entendendo? Ele apareceu no sonho justamente confirmando pra mim. Antes, ele já tinha aparecido no segundo sonho pra mim, e eu tinha feito uma promessa pra ele. E só que eu pedi algo a ele, né? E ele me confirmou justamente nesse sonho, entendeu? Quando eu acordei, que eu vi o arco-íris, meu coração se encheu de alegria. Eu disse assim, ele tá pregando o evangelho comigo até o último dia da minha vida aqui na face da terra. Aí meu coração se transbordou de alegria, entendeu? Como ainda tá, né? Então, assim. E, meus amores, é isso que eu tenho pra soltar pra vocês, né? Soltei o sonho, ainda soltei o acontecimento quando eu me levantei, né? Então, pra vocês, entendeu? E, meus amores, peço a vocês, fica firme nele. Não joga fora a oportunidade que ele te deu, não. A oportunidade que tu nunca mais vai ter na tua vida. Tu vai ter, sim, com certeza. Ele não te joga fora, não. Mas tu vai ter que pagar as mesmas coisas que os discípulos dele pagaram, entendeu? Mesmo como assim? Não tá, explica melhor. Meus amores, é assim, ó. Quando Cristo vir, que aparecer em cima das nuvens, aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por toda a humanidade, vai ser cancelado. Tu ia na igreja aceitar Jesus como suficiente salvador da tua vida e da tua alma. Por isso, vai ser cancelado. Aí se tu quiser a salvação da tua alma, tu vai ter que morrer por ele. É o contrário. Tu tá vendo o preço que tu vai ter que pagar? Primeiro, eu acho que eu não suporto isso não. Pois então. Por isso que eu tô conversando com vocês. Livremente, abertamente. Ele abriu a boca dele, maravilhoso, os lábios dele, maravilhoso, por parábola. Mas eu tô abrindo para vocês e é normal mesmo, entendeu? Porque, meus amores, foi o sacrifício dele que está em jogo. E também a alma de vocês, que ele tem uma compaixão medonha da alma de vocês. Sabe por que ele tem compaixão? Compaixão porque foi ele mesmo que fez. Mas o inimigo tem compaixão da alma de vocês, não. Ele faz de tudo para levar vocês pro abismo. Ele faz de tudo. Ele bota batom, bota maquiagem, ele bota vestido colado, lascado até as pernas. Mas ele faz de tudo para o quê? Destruir vocês. E nem mesmo assim vocês percebem. Vocês não percebem não que ele é inimigo de Deus. Tudo que ele oferece, tudo que o mundo oferece a vocês é justamente para afastar vocês dele. Por que vocês não reconhecem? Entendeu? Aqui, meus amores, olha, depois que ele chamou a minha atenção, tá aí, ó. Tem pessoas que vão para a igreja, elas olham para minha sobrancelha, elas ignoram. Porque a minha sobrancelha não tá feita, ela tá cheia de canhão. Elas dizem assim, eu não faço não. Eu sou mais ganhar a minha salvação do que eu perder a minha salvação. Por causa de quê? De um detalhe da minha sobrancelha. Eu fico com sobrancelha e tudo. Foi ele que me fez com sobrancelha. Olha, meus amores, minhas rosas do meu grande amor, do amado da minha alma, como tem escrito na Santa Escritura. Vou ler até um versículo desse para vocês. Ele fez vocês perfeitos do jeito que vocês são. Ele não acha feio em vocês para vocês se transformar para ir pro templo, não, e nem tampouco para aparecer, não. Assim, para aparecer, assim, para sair para algum canto. Não é que eu tô dizendo que vocês vão aparecer, vocês vão sair para algum canto, aí vocês ficam. Não precisa disso, não. Ele te acha perfeita do jeito que tu é, do jeito que ele te fez, entendeu? E sem dizer, preste bem atenção no detalhe que eu vou dizer para vocês. Quando a gente sai dessa vida, quando vai para outra, o teu corpo não é igualmente tu tá aqui na terra, não. O teu corpo é transformado. A tua pele é igual a pele de bebê. Mesmo como é que tu abre a boca e fala isso? Porque eu já vi. Por isso que eu falo, porque eu já vi. Eu vi a pessoa que já tinha morrido uma vez e quer dizer, ela... Meus amores, deixa eu explicar bem direitinho. O anjo Miguel apareceu para mim levando o Silvio Santo. E na hora que ele levou o Silvio, eu depois faço um vídeo, solto esse sonho para vocês todinho. E eu vi que ele morreu bem velhinho. Eu não conheci o Silvio Santo. O anjo levando ele, eu não conheci, porque a aparência dele
era completamente diferente. E quando, ó, o anjo me mostrou isso 3 dias antes do homem morrer. E quando o homem morreu, eu disse assim, não, não é esse homem não, porque o Silvio Santos tá tão velhinho, o homem que ele estava levando, o anjo Miguel, que é o protetor do povo de Israel, ele era o quê? Ele era, o homem era novo e o Silvio Santos bem velhinho, dos cabelos brancos, como tinha os cabelos pretos, e tava com a aparênciazinha bem, né? 93 anos, entendeu? E só quando aconteceu, aí eu peguei e me toquei. Nos acontecimentos, né? Eu conheci o anjo porque o Silvio Santos é descendência do povo de Israel. Aí eu peguei e disse assim, então aquele anjo é o protetor do povo de Israel. Aí foi que eu conheci aquele anjo. Porque eu conheci os outros anjos. Os outros anjos é diferente. Os outros não tem asa não, entendeu? Ele só se transporta de lugar. Quer dizer, tem uns que tem, né? Mas outros que não tem, né? O anjo Miguel viu umas asas medonhas, entendeu? Ele é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro do nosso pai, né? Do Deus de Israel. Então, ele tem umas asas medonhas, glória a Deus. É um homem assim, um anjo bem, tá entendendo? Porra, então, tudo que Deus faz é na maior perfeição, né? E então, e outra coisa também que eu admiro muito no anjo Miguel, né? Porque, meus amores, ele guerreou com o inimigo a favor do nosso pai, entendeu, meus amores? Aí, né, ele é um guerreiro muito maravilhoso, né? Por quê? Porque ele tá ali do lado do nosso pai, né? Então, meus amores, estando do lado do nosso pai, pra mim é uma grande pessoa, entendeu? Um grande ser, né? Então, assim, meus amores, você é de parar de falar nele. Eu gosto de falar no meu grande amor, né? No Deus de Israel. O dono da minha alma, o dono do meu espírito, o dono do meu corpo. Aqui nada meu não me pertence mais, tudo é dele, né? Então, deixa eu conversar aqui com vocês mais um pouquinho. Sim, deixa eu terminar. Quando eu me acordei, foi o que eu vi o arco-íris, que é um arco que tem escrito na sua escritura. Aí, meus amores, eu solto esse sonho e vou soltar o quê? O versículo, justamente por causa do que eu falei, que ele é o que? O amado da minha alma. Eu vou soltar lá no livro de Cantares, que é um livro que o quê? As pessoas sempre ignoram, sabe por quê? Por que as pessoas ignoram o livro de Cantares? Porque trata de um rei. Vocês sabiam que Cristo, o Messias, ele é um rei? Vocês sabiam que Deus, ele é um rei? Ele é um rei, ele que tem um cetro de ferro, que vai reger todas as nações. Vocês não entendem não, né? Essas coisas, porra, eu entendo. Porque, meus amores, vem dele, não vem de mim não, entendeu? A sabedoria do rei Salomão, vocês acham que vinha dele? Vinha não. A sabedoria vinha, sabe de quem? De Deus. Entendeu? E as pessoas ignoram o entendimento, a sabedoria de Deus. Aqui Deus elogiou uma mulher, coisa que as pessoas acham que isso é errado. Não, ele elogiou. Entendeu? Um elogio muito maravilhoso. Entendeu? Tem pessoas que ignoram. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Eu soltei esse sonho que ele tava nas redes sociais pregando o evangelho comigo, né? Agora eu vou soltar o versículo, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Vocês viram aí o versículo aí? É porque vocês não examinam o livro de Cantares, vocês ignoram. Se vocês não ignorassem, se vocês lessem, vocês iam entender muitas coisas. Que aqui vocês iam ver que ele estava se tratando do ser humano, ele estava se tratando dele. Aqui, muitas pessoas dizem, isso aqui foi o pensamento do rei Salomão para a esposa dele. Meus amores, mas preste atenção. É porque as pessoas não entendem o que está escrito nas Santas Escrituras. Porque se Deus não, é Deus. Deus é o rei do céu. Ele é rei da terra. O domínio desse rei estava sobre ele. A esposa desse rei estava sobre ele. Então, o que Deus estava fazendo o quê? Deus estava elogiando a esposa dele? Com certeza, entendeu? Por isso que é lá no final do livro do Apocalipse fala que vai ter uma festa das bodas do Cordeiro. E as pessoas, ele explica tantas coisas, não sei por que as pessoas não entendem. Ou então ignora, né? Eu acho que faz ignorar. Porque ele fala em festa nupcial, fala nos trajes das vestes nupcial. E as pessoas mesmo não entendem. Fala nos convidados, essas pessoas, nós somos o que? Os convidados. Ele tem o que? A noiva dele, ele tem a esposa dele, a mulher, entendeu? Meus amores, é assim, mas chegou a ficar assim com a minha cabeça, assim, pra me explicar as coisas a vocês, que vocês são assim, né? Não quer acreditar e tá escrito. Eu leio pra vocês, explico bem direitinho pra vocês. Não precisa nem explicar, que já tá explicado, ó. Quando eu leio lá das festas das bodas do Cordeiro, que diz assim... Os convidados. Convidado é você, que eu tô convidando você. Quando você aceita Jesus, você é o quê? Sabe o que tu é?
A noiva, ela é a esposa de Jesus, ela é uma coisa. Já pensou? Sabe o que foi que o pastor me disse? Não, o Jesus é o noivo, nós somos o que é a noiva dele. Como se Jesus fosse casar com todo homem, com toda mulher e com todas as crianças. Meus amores, raciocina. Vou fazer só uma comparação aqui. No Jardim do Éden, ele foi, no Jardim do Éden, é Adão e a Eva, né? Que foram os primeiros reis da face da terra, porque vocês não entenderam, eles foram os primeiros reis da face da terra, tanto ele como ela. Vocês viram que eles tinham reinado. Então, e Cristo também vai reinar, a mesma coisa que aconteceu. Vocês acham que Cristo não merece ter uma mulher? Uma mulher não. Não merece ter uma esposa adequada, igual está escrito lá no livro de... Como é o nome, meu Deus? No livro de... No livro de Gênesis diz que ele tem ele, ó, Deus fez o homem, Deus ainda abriu a boca e disse, não é bom que o homem viva só. Por que que Deus vai aceitar que Cristo, o Messias, viva só? Cuidando de um bocado de gente. Claro que tem uma pessoa do lado dele, para apoiar ele, para estar do lado dele, entendeu, meus amores? As pessoas não entendem. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, é falta de entendimento. É falta de que vocês não leem, vocês ignoram. Quando eu leio isso aqui, que eu vejo cada coisa que tem escrito aqui, eu não ignoro, não. Eu presto atenção, eu pergunto a ele, Senhor, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo, não, me explica. E ele vem e me explica, entendeu? Mas está tudo tão explicado. Vou ler aqui um corinho para vocês do livro de Cantares. Para vocês verem como se trata dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Para onde o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde retirou-se o teu amado? Para que buscamos contigo? Quem é que as pessoas andam buscando hoje em dia? Me responde aí. Primeiro, as pessoas andam buscando Jesus, o nosso Salvador da nossa alma. Em todo tempo procura ele, pois esse versículo está tratando justamente dele. Entendeu aí? Tem outros versículos também que ainda fala mais, explicando sobre o que? Sobre ele. E as pessoas mesmo assim ainda não caem a ficha. Vou repetir de novo, ó. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Para que buscamos junto contigo? Eu estou buscando o Cristo, o Messias. Vocês também do mesmo jeito. Está se tratando esse versículo aqui dele. Não, é o rei Salomão ignorando os pensamentos do nosso Salvador. Não pode. Entendeu? Deixa eu ler outro versículo aqui para cair a ficha de vocês, para vocês verem o que aqui vai dizer aqui, vocês vão entender. Quando eu falo nas redes sociais, eu prego o evangelho nas redes sociais, você vai prestar atenção no que eu falo com vocês? Não, mesmo, não, porque tu fala tanto, é porque vocês têm que assistir o vídeo todinho, porque tudo que eu falo pra vocês é de importância para a alma de vocês. Preste atenção nesse versículo aqui, o que é que eu falo pra vocês? Toda vida eu falo com vocês, olha, vai pra uma igreja, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida. Vai pra um pastor, procura um pastor. Do mesmo jeito que eu falo com vocês, já estava escrito, eu só faço cumprir. Preste atenção. Eu digo para vocês que a gente tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida e nós temos que colher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos que colocar o nosso nomezinho lá no escrito no livro do Cordeiro, do sacrifício dele. Ele não fez um sacrifício, porque ele tem um livro do sacrifício dele. Aquelas pessoas que colhem o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, que colocam o nomezinho lá, então, vocês comem o quê? Primeiro, vocês colhem o sacrifício, colocam o nome no livro da vida. Segundo, vocês começam a comer, vocês se batizam nas águas, arrependimento de pecado, morre aquela pessoa velha antiga, vive uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí vocês comem do corpo, bebe do sangue. Come do corpo para ter vida eterna para sempre com ele. Bebe do sangue para limpar tuas vestes. E a palavra de Deus ainda limpa mais ainda. Aí, as pessoas não querem. Por isso que eu converso com vocês, meus amores. Eu falo com vocês abertamente. Procura uma igreja. Pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Eu quero colher o sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário. Aí, meus amores, é muito maravilhoso, porque vocês estão correndo atrás dele, entendeu? Aí que ainda fica mais melhor. Vou ler aqui pra vocês, é Cantares 2, ó. Se tu não o sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho. É o que eu tô fazendo. Repetir de novo.
Sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradoras dos pastores. É, as moradas dos pastores. Você está vendo aí? Que até eu li errado. As moradas dos pastores. Onde é que os pastores faz culto? Nas casas dele, nas casas de oração. Olha esse versículo aqui. Está se tratando de quem? Não é do Messias, não. É mesmo, está se tratando de Jesus. Pelo que estou entendendo aí, está se tratando dele. Pois então, e você o quê? Muitas pessoas ignoram. O livro de Esté é muito ignorado. Vocês sabiam que aquele rei é Deus? Aquele rei que tem um cedro na mão, que ela toca, que é para ela não morrer, para ela viver. Esté, né? Esté toca no cedro, ele estende o cedro para ela e ela toca, aí ela não morre. Que dali é Deus. Vocês não entendem, vocês passam por cima e ignoram. Ignoram no que? A própria salvação da nossa alma, que é o nosso Redentor. Meus amores, a gente tem que ler as escrituras para poder entender, conhecer ele. E vocês viram que ele é um rei maravilhoso? Mas eu tenho um orgulho medonho dele, eu me orgulho demais dele. Ele é tudo que eu tenho, ele é a minha vida, ele é tudo. Tirar ele de mim, tira logo eu do mundo, porque eu não existo sem ele, entendeu? Ele é tudo que eu tenho, entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho sede da palavra de Deus, eu tenho sede do amor dele, tenho sede do carinho dele, tenho saudade dele. Não vejo a hora de estar com ele, vocês sabiam? Parece que tu tá pedindo pra morrer. Meus amores, aqui na Santa Escritura diz que o melhor dia é o dia que a gente nasce em outro canto. É no dia que você sai daqui para todo sempre e vai ver para todo sempre em outro canto. Mas, presta atenção. Tô mandando tu escolher para tu ver para todo sempre, mas lá com ele, entendeu? Que aqui a gente tem que fazer a gente aqui tem dois caminhos. Um para o abismo, um para o abismo e outro para o céu. Escolhe o céu, escolhe o céu. O céu é o melhor lugar. O Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você está, preste atenção, Jesus é o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Qualquer chance que vocês pensem que teria, sem ele, vocês não têm. Tudo vai para ir para esse céu azul aí, lindo, maravilhoso, só vai se tu tiver aceitado ele. Tu só vai para lá se tu estiver caminhando com ele. Entendeu? Pior coisa que existe é a pessoa chegar na porta do céu e ser barrada. Pior coisa que existe, você tá na porta do céu e você ser barrada. Não faz isso não. Chega até a porta do céu e atravessa, entra, se desprende de tudo. O importante é a salvação da tua alma, entendeu? Fui.